Olá, eu sou Silvia Garcia e este é o SP Esporte, que hoje vai falar de leis e justiça. Mas claro, leis e justiça desportivas. E por isso só temos advogados hoje conosco. São eles, Dr. Patrick Pavan, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo. O Dr. Lívio Enesco, vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de São Paulo. E o Dr. José Luiz Ferreira, advogado da Portuguesa, na verdade, vice-presidente jurídico da Portuguesa. Porque, claro, a gente vai falar de justiça desportiva, leis, não vou poder falar sobre isso e deixar de fora a Portuguesa. Mas antes de mais nada, eu já vou perguntar para vocês. Responda para mim quem quiser. O que é justiça desportiva e o que ela faz? Quem começa? Bom, a justiça desportiva, se me permitem, doutor Patrick e doutor José Luiz, uma honra, querida Silvia, estar participando do programa. Obrigada. É um ramo do direito que hoje discute a questão do regramento dessa atividade tão importante na sociedade civil a partir da Lei Pelé, que hoje a gente tem um regramento, tem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, tem essa Lei Pelé, uma extensa lei, que efetivamente cumpre e de ocupar uma lacuna num debate colocado como esse. A Lei Pelé é de quando? 9.615 de 98. 98. Antes da Lei Pelé, o que a gente tinha sobre direitos e justiça desportiva? Nada, você tinha os regramentos dos campeonatos, você tinha o estatuto do atleta, que de 90 e poucos, você não tinha grandes regramentos. Como o brasileiro, infelizmente, diferentemente da common law e da cultura dos outros países, precisa de regramento explícito, se deu aso a isso. Começou. Mas antes já teve outra lei, sem ser a do Pelé, foi de outro jogador, né? Lei do Zico. Do Zico. Mas e aí, doutor Patrick? Não, isso não vingou. Na realidade, tentaram colocar, mas veio a Lei Pelé que, na realidade, veio para dar um complemento geral, abrangendo todo o aspecto. Todo aspecto. Isso aí. E a partir dela que tudo começa a funcionar. Começa a funcionar. Doutor José, o senhor é advogado e o senhor já advogava antes com esporte ou isso é uma coisa mais recente na sua carreira? Como é que é? Não, é recente, através dos últimos fatos que aconteceram na Portuguesa. Já é notório, todos conhecem o que aconteceu no fim do ano passado. E quando eu assumi agora a vice-presidente jurídica da Portuguesa, eu assumi a defesa da Portuguesa num dos interesses esportivos e em geral. Para mim, como advogado, é uma novidade advogar. Mas a lei eu já conheço há muito tempo, já estudei bastante. Eu sou um advogado trabalhista e para mim até fica mais fácil entender essa lei porque ela tem muito do direito do trabalho, muito do espírito do direito do trabalho. E eu entendo, inclusive, que ela deve ser, inclusive, muito bem reformulada, porque ela já está um pouco ultrapassada. Já está velha? Já. Mas aí, doutor Lívio, aí eu já vou perguntar. Ele falou que bom que ele já tinha essa vertente com ao direito do trabalho, mas o direito desportivo, a justiça desportiva, ela pertence ao nosso STJ? Ela pertence a quem? As federações, né? A justiça desportiva, ela pertence ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ela tem um regramento. Só que você tem o Estatuto do Torcedor, que dialoga com a justiça comum. Você tem esse ramo administrativo do direito, que julga as competições, as atividades, e você tem a Justiça do Trabalho, como bem disse o doutor José Luiz, que regra a relação entre o atleta e o clube numa relação de hipossuficiente com hipersuficiente, capital e trabalho. Capital e trabalho. Isso. Capital e trabalho. Isso. Então, a gente tem um Tribunal de Justiça Desportiva. É a ele que eu vou responder se eu for um atleta de um clube federado. Bom, de futebol, o Tribunal de Justiça Desportivo, né, que inclusive é na Federação Paulista de Futebol. Aí, se você perde um processo, aí você recorre e vai para o STJD, que é no Rio de Janeiro. A mesma justiça que julga casos no futebol, a Justiça Desportiva, é a mesma que julga casos, por exemplo, no atletismo, doping? Não, tem o Tribunal de Atletismo. Mas é da Justiça Desportiva. Não, o que o Lívio falou, engloba o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Que são todos os esportes. Sim. Aí cada esporte tem os seus tribunais. Tem seus tribunais. Cada modalidade. Tem seus tribunais. Sim. Exatamente. Tem seus tribunais. O que a gente... em qual esporte... É uma pergunta meio boba, mas eu preciso fazer. Mas em qual esporte a Justiça Desportiva atua mais aqui no Brasil? Não tenho sombra de dúvida. No futebol, pelo que eu tenho visto, o futebol aparece mais.
Aparece Tem mais mídia, Aparece né? mais. Tem mais mídia. Hoje mesmo, às 6h30, eu estarei no julgamento do TJD do futebol de salão. Futebol de salão. E lá toda semana tem julgamento. No vôlei, toda semana tem julgamento. Que tipo no basquete, de julgamento? A mesma das coisa. infrações disciplinares do esporte. Problemas em quadra. São tribunais setorizados Isso. dentro de cada estado e que se reportam ao principal, que é o STJD, que tem sede no Rio de Janeiro. Isso aí. Que tem sede no Rio de Janeiro. Pronto. Então, assim, quem comanda é a CBF, no caso da Justiça Desportiva do Futebol? Os tribunais são independentes. São independentes. Tem a do vôlei, tem a da natação, tem a... Mas no caso do futebol é a CBF que a gente está falando. Não, CBF, quanto à grande confederação, para os grandes campeonatos, para as inscrições e tudo. Para julgamento, são os tribunais. Existe o Tribunal Reconhecimento Constitucional dos Tribunais Desportivos. Hoje, se eu sair formada na faculdade de Direito, fizer prestar aí a minha prova para a OAB, passar, e eu quiser me especializar na justiça desportiva, eu tenho graduação nisso ou não? É simplesmente eu entrar nesse mercado? Entrar no mercado, estudar. Existem pós-graduações, inclusive. Tem pós-graduação? Inclusive, eu não sei se pode até fazer propaganda ou não, mas a PUC pode. Foi a primeira agora. E a ESA também. A ESA também. Não, a ESA já vem fazendo há anos, né? Mas a PUC agora abriu o primeiro mestrado em Direito Esportivo. Mestrado. Mestrado. Acabou agora as inscrições dia 5. Mas é de tão importante que hoje está o direito esportivo. Esse peso que então, tem... a PUC foi a primeira, foi pioneira nisso aí. E realmente está latente mesmo esse mercado? Está com muito problema nessa área? Não. Acho que é o momento que nós estamos vivendo, né? A portuguesa nos deu causa a isso, a Copa do Mundo. Já vou falar disso, isso daí merece um bloco só para falar da portuguesa, porque é difícil. A gente está discutindo o maior fenômeno socioeconômico e cultural do mundo, que é o futebol. Eu vou pegar... O futebol, ele é maior que a NBA. O futebol é maior que a NFL. Não existe nada parecido. A FIFA hoje é a maior entidade privada do esporte do mundo. Você não tem... A FIFA... O faturamento da FIFA é algo extraordinário. A FIFA ganhou, me parece, doutor Zé Luiz, que 100% do ano passado para esse ano. É uma coisa espetacular. Não tem empresa melhor, né? Só que o nosso problema é que o brasileiro não encarou o futebol, que efetivamente conseguiu permear nesse país mulato, nesse caldo de cultura espetacular, desse país que recebe todo mundo a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E não entendeu que esse é um fenômeno que a gente tinha que largar na frente. O brasileiro tinha que entender que o futebol não é apenas uma coisa da paixão, é um dos maiores negócios do mundo. E pensar assim, a CBF tinha que pensar assim. Todos nós, todos os clubes brasileiros, que têm o 7º a 8º campeonato do mundo, ou seja, o nosso campeonato é pior que o da Ucrânia. Nós somos o 7º PIB do mundo. O nosso campeonato é pior que o de Portugal. Nós somos o 7º PIB do mundo. Pior em que sentido? Rentabilidade. Rentabilidade, não de talentos. De qualidade. Não, talento não. De talentos. De organização. De organização, Silvia, de empresa. Os atletas estão saindo do Brasil com 12 anos. Tem atletas... Tira a convocação da seleção, quem joga no Brasil. Que você nunca viu trabalhando aqui e que já está nos times italianos. Tem garotos de 15 anos no Roma. A indústria já começa cedo de formação de atletas. Nós estamos perdendo os nossos atletas porque o Brasil, junto com a Argentina, devem ser, na minha opinião, doutor Zé Luiz, doutor Patrick Pavan, um dos maiores celeiros de jogadores do mundo, Brasil e Argentina, respeitando até a Argentina, poder falar só o Brasil. E esses meninos estão saindo crianças daqui para começar a vida lá fora. Ou seja, como é que eu posso ter um campeonato brasileiro do país pentacampeão mundial, o 7º, 8º, perdendo para campeonatos como o russo? Campeonato russo, Deus que me livre, com todo o respeito aos russos. Mas enfim. Mas pelo amor de Deus, ou seja, isso é preocupante. Mas aí isso é um problema da justiça? Não acredito. Eu acho que é problema de organização. De organização, que a justiça intervém nisso? Não. Isso é aquilo que falou. Isso é aqui em São Paulo, a Federação Paulista, no Brasil, a CBF. Então, é questão de organização. Eu acho muitos jogos, né, ainda mais ele pode falar que ele vive português, ele vive um time de futebol dia a dia. É complicado. Você tem jogo quarta de um campeonato, quinta do outro, sexta do outro, quer dizer, fica maçante.
Tanto é que você, ontem um jogo, desculpa falar, mas um jogo do Corinthians e São Paulo tinha 14 mil pessoas, 13 mil pessoas. Que é isso? Isso é jogo para 60 mil pessoas no mínimo. Né? Então, quer dizer, nós mesmos, né, que gostamos de futebol, estamos meio cansados até de ir em estádios, pela violência, por falta isso... de estrutura em volta dos estádios. Não tem banheiro. Não tem banheiro. Então, o que a gente acontece? Nós, na Ordem, né, nós lançamos, junto com o presidente Marcos da Costa, o Paz nos Estádios. Então, nós fomos buscar apoio com todo mundo. Para quê? Para tentar dar uma melhorada. Mas porque é difícil. Você vê a sociedade, a criança... Eu não levo minha filha no estádio, eu não consigo. Tenho medo. Não levo. Aquela privada que o cara tirou no isso Arrudão... É um absurdo, isso é um absurdo. Que ele pegou no Arrudão, doutor Zé Luiz, que ele pegou a privada e jogou. Pegou em mim. Eu fiquei indignado. Todo mundo. No país da Copa, aquilo pegou a alma brasileira. Porque a gente tem dois problemas. Ou essa Copa vai ser desportivamente boa e a gente vai ganhar, ou vai ser um fracasso de organização e a gente vai perder. Eu estou torcendo pela organização. Eu não quero ganhar a Copa. Eu sou otimista de infância, então eu tenho certeza que eu quero que dê tudo certo, que a bola role e que a gente faça uma Copa do tamanho da África. Uma Copa do tamanho da África está ótimo para a gente. Tá de bom tamanho. Não quero ser da Alemanha e não quero que morra ninguém. Esse é meu problema. Terminou, nós vamos ser felizes. Mas o meu medo é esse. O medo é esse. Agora, a justiça desportiva, saindo um pouco do futebol, que não dá, né? A gente tenta sair, mas volta pro futebol, né? Ela assiste a todos os esportes. Então a gente está falando, me corrijam se eu estiver errada, de doping, de depredações, de brigas de torcidas organizadas, justiça comum, justiça desportiva. Qual é o meu entendimento disso? Uma briga fora do estádio, ou fora de um campeonato, não vou nem falar que é estádio de futebol. Uma briga fora de um campeonato, tá ali na calçada. De quem é esse problema, a justiça? Alguém morre e sai ferido. Justiça comum. Justiça comum. Crime. Justiça comum. Mataram alguém, lesão corporal culposa dolosa. Mesmo dentro do estádio. Mesmo dentro do estádio. Aí envolve o Estatuto do Torcedor também. Isso. Também. Isso que eu ia falar. Há também consequências na esfera desportiva. Perfeito. Aí é pro time. Aí é a responsabilidade. O time, a pessoa também pode não jogar mais. Você está indo no meu raciocínio. Mas não blinda. Não é porque no estádio o cara deixa de ser criminoso. Não, deixa de ser um assassino. Porque daí vem a minha segunda pergunta. Então, as punições que tem na justiça desportiva, por exemplo, não é a mesma da justiça comum, de um crime. Qual é a punição, por exemplo, do caso de um atleta que foi escalado, por exemplo, para jogar e não podia, estava cumprindo lá... é o quê? É pontuação que cai na hora da tabela ali do campeonato? O clube... Multa cara para o clube... Suspensões. Para o atleta, suspensão, mas ele não vai para a cadeia. Não. Estamos falando disso. Não estamos falando disso. Isso crimes... Isso 360 artigos do Código Penal brasileiro. Então, agora eu vou fazer mais uma pergunta. E se eu, como atleta, xingar o outro ou falar sobre o outro da raça dele, chamar ele de macaco, dentro de campo? Os dois. Entre as duas justiças. E responde por racismo ou injúria de conotação racial. Aí pode ter pena até de cadeia. Há o ilícito desportivo e o ilícito penal. Isso aí. Cada justiça vai atuar na sua área. Teve um caso, lembra do grafite, que foi ofendido da Argentina? Depois foram para a delegacia, fizeram aquela coisa toda, depois fizeram um acordo lá, mas diretamente é justiça comum. Justiça comum e a justiça desportiva que vai aplicar penalidade e que entender direito aí no clube. Ou no... Perfeitamente. Agora, indo por essa, o que aconteceu lá com o Corinthians lá foi no Chile? Não foi no Real Gardeaço, foi no Peru. Foi no, os meninos. Torcedores. Foi na Bolívia. Na Bolívia, perdão. Que daí, na verdade, os torcedores soltaram um rojão. Desculpa. Exatamente. Os torcedores soltaram um rojão. Aquilo foi um crime, atingiram um torcedor do país, enfim, morreu. O Kevin Espada. Foi um trâmite dificílimo esse daí, né? Primeiro de provar. Crime. Já foram presos, direto. Justiça comum. Crime. É que eles respondem por lá, né? Aí é por lá. Aí a gente não pode se meter. Não, aí é só a parte de... Só a junção política. Só a questão de ser um brasileiro respondendo o crime, a questão do interesse do país no devido processo legal, no contraditório, no acompanhamento lá. Sim, a preocupação de um brasileiro preso lá fora, como se fosse na Austrália, em qualquer país do mundo. Agora, qual é o pior crime que a gente pode falar da justiça desportiva hoje? Como assim? Qual o pior crime que pode ser cometido hoje? Qualquer um, em qualquer âmbito, em qualquer esporte. Eu acho que a corrupção... Você tem apenamentos dentro da justiça desportiva de graduação, mas sempre envolvendo, porque
No Brasil, a lei material constitucional é o Código Penal. Isso. O Código Penal rege 360 artigos, 121 do crime espécie e da parte geral, que reza toda a questão dos crimes contra a pessoa e tal, os crimes contra... A dúvida está no sentido, não é o crime. Qual a maior pena? Isso Qual a maior pena, qual a maior enfim. pena? Exatamente, porque na verdade a gente tem tem crimes. pena de desfiliação da FIFA. Sim. Você tem a pena... O CBJD também tem. Sim. Eliminação. Não, eliminação. Eliminar um clube. CBJD. Sai fora. Sim. Nunca mais Que poderá ser poderia ter atleta, acontecido dirigente, alguma coisa nesse sentido. Sim. O nosso colega aqui. Bom, olha, pegando esse gancho então, eu vou até tomar uma água, fazer uma pausa. Eliminação. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, porque eu não posso deixar de falar sobre a situação da Portuguesa. Ela errou ou não errou ao escalar o meia Everton? Daqui a pouquinho a gente volta, já. Estamos de volta com o SP Esporte e antes do intervalo eu fiz a seguinte pergunta. A Portuguesa errou ao escalar o meia Everton no jogo contra o Grêmio no Brasileirão do ano passado ou não? Quem quer falar? Você, por favor, doutor José. Eu, por preferência. Por favor. A Portuguesa não errou. Não errou. Ela atuou da forma correta, atendeu os ditames de uma lei federal, que é o Estatuto do Torcedor. Aliás, a CBF não atendeu os ditames de uma lei federal, que é o Estatuto do Torcedor, e fez uma confusão com o CBJD, que é, de origem, uma resolução do Ministério dos Esportes. Não tem força de lei. Então, traduzindo, a partir desse momento, Portuguesa não errou. A Portuguesa não errou. Mas ele não estava no gancho para não jogar 2 jogos? Não, porque a decisão foi publicada somente na segunda-feira e o jogo foi no domingo. E eles dizem que o CBJD diz que tem eficácia imediata, porque está presente o advogado sabe da decisão, e ali ele já estava suspenso. Então não errou. Se o jogo tivesse sido na segunda à noite, aí sim. Isso é a opinião dele. Aí teria errado. Ué, mas por quê, Patrick? Qual o problema? Eu discordo totalmente, doutor. Me desculpa, eu tenho que ser coerente. Desde a primeira vez que eu falei, a Portuguesa, para mim, é o time que mais tem carinho, né? Que ela passa aquela amizade, que ela passa... É o segundo time de todo mundo. É o segundo time na de todo realidade. Mas é que eu falei, me doeu muito quando eu dei a primeira entrevista, nesse aspecto, eu falei, olha, me dói falar, porque para mim o Fluminense teria que estar na terceira divisão, nem na segunda, né? Porém, eu entendo que o julgamento foi na sexta-feira, o advogado estava lá, tudo que a gente está sabendo também é o que a gente vê, não vi processo, mas, salvo engano, ele tinha procuração para responder pela Portuguesa, então, para mim, ele saiu intimado de lá. Isso sempre aconteceu, o julgamento no Tribunal de Justiça, sempre assim, você já sai cumpre no dia seguinte. Na sequência. Né? Isso agora é uma tese que todo mundo está levantando. O fim de semana. Realmente pode haver alguma mudança, mas eu entendo que desse caso, eu acho lamentável, me dói, hein? Bom, me dói. É isso, doutor? A minha opinião é o seguinte. Desculpa, Zé. Eu tenho respeito vou pela votar em você. Portuguesa. Mas eu tenho contraponto para isso. Eu vou voltar em você. Eu tenho um respeito pela Portuguesa fantástico, porque quando eu era garoto, Silvio, eu morava perto do estado de Pacaembu, e a Portuguesa sempre franqueou para as crianças o ingresso gratuito. Oh, beleza. E eu ficava no portão, e a Portuguesa tinha uma camisa vermelha, não sei se o Zé Luiz É muito bonita, inclusive coisa até hoje. fantástica. E sempre, eu me lembro do Piau, do Cabinho, do Zecão, eu me lembro de jogadores espetaculares, do Enéas, jogadores espetaculares da Portuguesa. Quando surgiu o problema, a minha opinião é a seguinte: os pontos e as infrações no começo da competição são diferentes das infrações do fim da competição. O Estatuto da FIFA, artigo 35, diz o seguinte: quando uma competição traz algum problema de irregularidade no seu fim, é possível que você apene o clube com multa e perdas de ponto no próximo certame. Isso se faz muito no Totocalcio italiano, se faz muito na Itália. Terminou um campeonato com irregularidade, Silvia, para não se mexer no que o campo determinou, no resultado, você joga para o próximo certame. Tanto que na Itália começa com menos 5 pontos, menos 8 pontos. É normal no cálcio. Então você acha que posso cometer o deslize no final para poder ser compensado? A minha visão é a amanhã? visão da FIFA para o futebol. Futebol é dentro das 4 linhas. E
integridade da competição. Ou seja, a integridade e aquilo que foi resolvido é o que vale. Tem irregularidade, joga para o próximo. No entanto, esse caso participou de todas as esferas administrativas competentes e, infelizmente, transitou em julgado. Acabou. Está cimentado. Entendo o doutor Zé Luiz, entendo, respeito a verve, gosto demais do doutor Zé Luiz, mas eu acho que para mim está cimentado, acabou. Vai para a Série B, graças a Deus vai jogar e vai voltar, porque a Portuguesa é muito grande. E o Fluminense lá se dando bem. Tá certo? E é líder, o Fluminense. Tá certo? Eu acho que está errado. Tá certo? Não só acho, como tenho Tá certeza. cimentado o resultado? Doutor Patrick, a sua tese ela é defensável e realmente mostra o que sempre aconteceu. Mas eu lhe pergunto o seguinte, por que então agora o STJD, em todos os julgamentos, publica o resultado do julgamento no dia do julgamento, meia hora depois termina a sessão? Antes não era assim? E nunca fez isso. Antes não era Nunca assim? fez E agora é assim. E aí? É o reconhecimento claro, evidente e expresso de que aquela atitude anterior, mesmo que correndo ao longo Causou dos no mínimo uma dúvida. quando apareceu o primeiro No mínimo caso, não era causou, certeza. É o que eu falei. aconteceu o primeiro caso, se julgou e se discutiu. Até acontecer, nada se fez. Agora aconteceu. E eles reconheceram que estavam errados. Agora eles fazem isso. Não, é complicado. Eu estive agora quarta-feira no julgamento. Está errado. É Eu estive no julgamento agora quarta-feira defendendo a Portuguesa com o problema do Joinville. Aliás, Eu estava voltando do Rio de Janeiro e foram 4 horas de julgamento. Começou às 3 horas o nosso no dia do jogo. Não. Não, Isso antes. depois. Antes. No dia, começou às 3 horas o julgamento e terminou às 7 da noite. Ok. No táxi eu recebi um telefonema às 7h45. Já está no site. Eu não acho. Nunca aconteceu isso. Eu reconheço. Demorava quanto tempo Então, por quê? para Se decisão estava ir? certo, continua como Não, certo. era na segunda-feira. Evidente. Não, era, Evidente. Agora, todos falam, mas sempre foi assim. Sempre aconteceu. Sim, mas um erro, ele é Corrige os apontado no próximos. momento que ele é cometido. Corrige os Tá próximos. certo? E dói, né? A Portuguesa foi qualificada no campo. Então, mas Isso aí dói assim, muito. aí teve agora Isso um dói problema muito. que até eu Mas estava a fazendo um monte de justiça pesquisa, eu resolveu. falei, peraí, a Portuguesa está na Série B. Não, peraí, acho que a Portuguesa não está, não. Teve um jogo agora aí contra o Joinville que a Portuguesa estava para entrar em campo, entrou, parou, saiu, CBF mandou entrar de novo. O que foi isso, doutor? O que aconteceu foi tudo consequência desse caso Everton. Tudo, ainda? Isso. Um torcedor teve uma Peraí, liminar. clareando. A Portuguesa está na Série B. Hoje está na Série B. 2014, Mas hoje, eu Portuguesa posso lhe está- garantir que daqui 2, 3 semanas estamos na A. Eu posso lhe garantir. É a combatividade do advogado que eu respeito Quando o doutor muito. Lívio fala do trânsito em julgado, o que se esquece é o seguinte, essa discussão está na justiça comum. Comum. Existe uma ação da Portuguesa, existem pelo menos umas 50 ações de torcedores e uma principal do Ministério Público. Uma principal. E a do Ministério Público não fala em devolver pontos para a Portuguesa. Fala o quê? Fala em devolver pontos para a Portuguesa e para o Flamengo. Se devolve para a Portuguesa Tem que devolver lá. e não devolve para o Flamengo, cai o Flamengo. Cai o Flamengo. Então Flamengo. tudo isso está pendente. Para quê? Para cair o Fluminense. Pendente. Tudo está pendente. Então não existe trânsito em julgado, doutor Lívio. O devido respeito. Não está cimentado. Não Na existe. justiça que a desportiva, justiça sim. tá, mas o problema é que a justiça Sim. comum. Na justiça. Aí vai- Agora, Agora, que a eu justiça comum posso é- fazer uma pergunta, então? Posso fazer uma pergunta? Como se fosse o entrevistador? Vamos lá, por favor. transitado. Vocês não temem nenhuma represália por ter buscado a justiça comum, doutor Zé? Represália de quem? Isso é que eu pergunto. O direito de transmissão, doutor Zé Luiz, vocês não vão receber. Se acontecer algum problema, a Represália Portuguesa da vai CBF, sofrer represália mais da- ainda. Porque a Série B não é da Globo, é da CBF. Não é assim. Porque Não é o assim. pagamento... A Globo manda o dinheiro para Não, ela E manda. a CBF divide. Não, divide. de certo. Na Série A não, são Isso. contratos individuais. São contratos contratos individuais. individuais. Mas a Portuguesa vai perder esse dinheiro. Isso vai ser muito Não ruim para a Portuguesa. Não Se perde. a Portuguesa perder, Se ela for não punida. digo que vai acontecer. Não digo que vai acontecer. Não, e eu também vou torcer para que não. Lógico que não. Mas Lógico. existe um somos problema amantes. muito grave nisso. Mas olha, Com relação olha à as consequências transmissão. que a gente está falando. Que eu já Se a Portuguesa não tiver o seu direito de transmissão, Então. ela não joga. E aí, como é que vão nós vamos ficar ficar? pay-per-view? Como vão ficar as E transmissões? os trabalhadores? Para Aqueles- receber salário? Não. É Não, português, eu não estou jogadores. pensando nisso. Isso já é pior ainda. Eu Uma estou aqui na tragédia. esfera esportiva. Você tem um pay-per-view, não tem? Tá. Você é obrigado a pedir esse dinheiro de volta. Escuta, Lógico. Globo, você me vendeu a Portuguesa na Série B ou na Série A, o que sei se o seja. telespectador Eu sabe quero de os tudo 20 isso, hein? times. Você Eu quero pode os pedir 20 o dinheiro de times. volta. Não vão haver esses jogos.
que a Portuguesa não vai jogar. Vai ficar um selo ali na televisão. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos para uma motivo tragédia. de justiça maior. E tá aí eu pergunto, a culpa é da Portuguesa? O que aconteceu é culpa exclusiva da Portuguesa? Mas chega um momento Tudo isso que a gente tem que dar um paradeiro, doutor Zé Luiz. Sob Lívio, pena de deixar perene. Doutor Lívio, então agora... A Portuguesa é muito grande, o futebol Lívio, é muito grande. Eu volto agora que eu disse no começo do programa. A legislação desportiva tem que ser reanalisada. Tá bom. Concordo Tem que plenamente. ser readaptada. Agora seja nova, né? Porque os casos concretos estão aí. Concordo. Não é só o caso da Portuguesa. A Portuguesa é o mais... Já houve um caso do Fluminense, em 2010, Isso. em que ele teve irregularidade de um jogador, a Procuradoria não mexeu uma palha e ainda defendeu... O Fluminense de novo aparece. Defendeu a tese de que não se deveria mexer no resultado de campo. Dito pelo Dr. Paulo Schmidt. A própria Globo mostrou isso. Não se mexer no resultado do campo é o princípio maior da FIFA, integridade da competição. Teve do Outro Sandro, caso, vocês agora lembram do Gama? temos o do Icasa agora, há pouco tempo. Então. Agora, mais recente da Do Portuguesa. Icasa, exatamente. Exatamente, teve do Icasa. O que vai recorrendo acontecer? Também. É o acordão? É sempre na base do acordão, por isso que a legislação tem que ser alterada, é readaptada para os casos concretos. É muito dinheiro, como bem disse o doutor Lívio, é um negócio descomunal, só que os interesses daqueles que têm menos força não podem ser jogados a escanteio. Agora, se não corrigir este erro, o que eu, torcedora comum, posso esperar? Que assim, acabou o campeonato, meu time é campeão, só que não. Não acabou, E é meu time, só que não. Não acabou, Silvio, não acabou. Não acabou. Nós vamos ter a perenização de um problema, de uma tragédia. O processo, todos estão para o Rio de Janeiro, para a vara competente da Vara da Tijuca. Houve uma visa atrativa. Sim. Tem uma decisão do STJD. Isso é outra matéria que as pessoas estão se enganando. Vamos lá. Não existe nenhuma decisão definitiva nesses casos. Mas tem uma liminar do STJD. Tudo liminar. Tem. Tudo liminar. Tudo a título precário. Tudo pode ser derrubado. Tudo pode ser derrubado. O ministro deu liminar dizendo que é tudo para o Rio de Janeiro. Se discute. Sim. O STJ tem jurisprudência dizendo que o primeiro citado, quando as matérias são iguais, e a primeira citação da CBF não é da Portuguesa, é do torcedor do Flamengo aqui em São Paulo. O ministro entendeu que não. Vai para a turma. A turma decide. Não, origem, São Paulo. Vem aqui para São Paulo. Só se diz aqui em São Paulo que direito do torcedor reclamar na justiça. Exatamente. Não tem. Mas a Portuguesa e o Ministério Público. Vamos ao mérito. Vale o Estatuto do Torcedor ou não vale? Você muito bem falou agora. E o torcedor fica como nessa história? Exatamente. Tudo bem que seja uma briga de negócio, quem ganha mais, quem ganha menos. Agora e eu? O esporte não é feito para clube, não é feito para a federação, não é feito para... É feito para o torcedor. Sem o descrédito nosso, sem o nosso crédito, aliás. Mas a lei fala que ele tem direito de ver essa decisão. Só que a gente cai na morosidade da justiça. Mas a gente vai torcer para o Real Madrid, que lá dá certo. É lógico. A gente vai Mas, Lívio, aí a gente cai na morosidade da justiça. Quanto vai devolver? Porque... Qual é o custo disso já deveriam ter julgado, já deveriam ter feito, para ter um campeonato tranquilo. Né? Concorda com isso? Agora vamos supor, acaba a Copa, tem um julgamento, a Portuguesa volta para a Série. Imagina tudo que já foi feito, que já foi jogado, que você falou. É um prejuízo total para todo mundo. É um prejuízo total. Qual o prazo para isso acontecer? Não tem prazo. Não, gente, mas não é assim. Por isso estou falando, morosidade. A Portuguesa está se dando que tempo, doutor Zé Luiz? Ou seja, a minha vida portuguesa, eu vou até onde com essa situação? Até o fim. Até o fim. E o fim acaba... No fim. No fim. Pode ser daqui 10 anos? Pode. Ah, não, gente. Mas aí é muita brincadeira. Aí não dá certo. Aí não dá, assim, não sabe brincar, não desce pro play, então, né? A justiça tem que ser mais rápida. Eu achava que a justiça desportiva funcionava. O Betim teve uma decisão agora, há pouco tempo, contra uma decisão do STJ, mas era caso 2005. E eles vão entrar agora na Série C ou Série D, alguma coisa assim. O campeonato vai ter 21 times. Então, na verdade, essa é uma situação recorrente. A minha preocupação... Veja bem, se repete. Isso não é a justiça desportiva. Sim, a justiça desportiva deu sacramentado já. Mas de que adianta? Agora é a justiça comum que vai buscar. Minha pergunta, de que adianta eu ter a justiça desportiva se na hora que a comum precisa entrar, ela entra e acaba com a brincadeira? Eu sou contra. Eu sou contra. Eu sou contra também. E aí acaba com a brincadeira. Eu sou contra. Eu sou contra. Então, na verdade, desmerece o valor. Eu entendo o seguinte. Exatamente. Se acabar a justiça desportiva, do jeito que vai, aí... Com todo o respeito aos notáveis advogados da Portuguesa e o meu caminho pela Lusa,
Eu acho que tinha que pôr um Mas eu também. Mas, doutores, ninguém está defendendo aqui a extinção do STJD. Não. Eu se entendo, defende aqui não dá pra fazer é a essa brincadeira. adaptação e readequação da legislação desportiva à realidade nacional. Mas já conseguimos. Ainda não. A questão da portuguesa Ainda não. já põe um norte. O que Vossa Excelência já trouxe já é um norte. Mas aí o prejuízo foi levantado mas é isso que eu ia falar. portuguesa. Pagou caro. Pagou caro. Nós Pagou consertamos caro. o mundo esportivo e ficamos prejudicados. Mas na defesa da portuguesa, no STJD, feito por um outro colega, não teve essa tese de falar da intimação. Eu não me recordo. Sim, lógico. Na comissão já teve essa defesa. Eu não recordo. Eu acho que como a escola de Sagres foi a escola de navegação da humanidade, que os portugueses, com a sua inteligência e a sua combatividade, trouxeram, a portuguesa vai trazer a evolução. Não, que ela já trouxe, isso é pacífico. Vai voltar galhardamente aqui, doutor da José, primeira divisão. Vou falar o que aconteceu recentemente. A CBF pensou que conseguiria empurrar com a barriga a liminar que dá à Portuguesa o direito de disputar a Série A e acabou se dando mal. Por quê? A Lusa chegou a mandar seu time a campo para o duelo diante do Joinville, que aconteceu aqui um tempinho atrás, válido pela primeira rodada da Série B. No entanto, aos 17 minutos de bola rolando, chegou ao delegado do jogo uma determinação da justiça para que a partida fosse interrompida. Assim, Argel tirou os seus comandados do gramado. Minutos mais tarde, um representante da CBF disse que a partida deveria prosseguir, mas a Lusa preferiu acatar a decisão da juíza Adaísa Benardi Isaac e deixou o estádio. E agora, hein? Não me responde. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta. O SP Esporte está de volta e o tema de hoje é sobre leis do esporte. No bloco anterior, eu tinha lido um trecho de uma reportagem da internet que dizia que recentemente a Portuguesa abandonou o campo de novo por causa da Série B, Série A, um pedido da Justiça. Doutor José, esclareça o que está acontecendo. A Portuguesa está na Série A, está na Série B, joga, não joga, por que abandonou o campo? A Portuguesa está na Série B. Ok. A matéria não está decidida a nível de justiça desportiva, porque está em fase de recurso. Ok. O que existe é o seguinte, um torcedor, em meados de janeiro, entrou com uma ação popular pedindo para que se anulasse aquele julgamento do caso Everton. A juíza, no dia 10 de abril, uma semana antes do jogo, ela deu essa liminar, devolveu os pontos, dizendo que a Portuguesa estava na Série A. Não intimou ninguém. Logicamente, o escritório que defende a CBF, acompanha todos os processos, entrou no processo, entrou com pedido de exceção de competência. A juíza decidiu isso na terça-feira, dizendo que não ia analisar a exceção de competência naquela hora e manteve a liminar. Ok. Publicou na quarta-feira da Semana Santa. Dia 17 é o feriado. Quarta ainda não é na Justiça Comum. Na Federal Trabalhista é. No dia 17, a Portuguesa mandou um ofício para a CBF, dizendo o seguinte: CBF, tem essa liminar aqui que diz que eu estou na Série A. Vamos anular, vamos adiar esse jogo. Para quê? A CBF não respondeu. O nosso time já estava lá. Okay. Decidiu-se que a Portuguesa deveria entrar em campo para não atrapalhar o campeonato, para respeitar Joinville, respeitar os torcedores. E a CBF não tinha mandado recado nenhum. O que aconteceu? O jogo ia rolar. Nada. Houve uma pressão violentíssima em cima do presidente ao início da partida e ele resolveu sucumbiu. Avisar o pessoal da diretoria dele que estava lá para retirar o time de campo, porque ele iria ser processado até com pena de prisão possível e tudo mais. É mesmo? Não, ele não tem informação jurídica para decidir isso em 10 minutos. Ele se assustou e mandou fazer isso. A diretoria mandou para o representante da CBF a cópia da liminar e disse: olha, tem essa liminar aqui, a Portuguesa está na Série A. Esse jogo não existe. Ele olhou, viu, também não sabia o que estava acontecendo. O técnico da Portuguesa pergunta para ele: é para sair de campo? Ele diz: é. E o técnico manda sair. Recolheu. Mas ele já tinha sido orientado a tirar o time de campo. Mas ele foi pedir lá. Saiu. O técnico não tem culpa de nada. Se existe culpa da diretoria. Ok. Em função disso, foram para o vestiário.
Alguém ligou para o representante, manda voltar porque não é nada disso, e se justificaram lá. Volta, porque não, Portuguesa não volta, nós estamos na Série A. Hoje nós estamos na Série A. No tanto é verdade que no dia seguinte a CBF correu no STJ para caçar uma liminar, e eu, com tantos anos de advocacia, nunca vi uma liminar ser concedida tão rapidamente num sábado de aleluia, feriado cumprido de 5 dias, para esse tipo de matéria, e ali foi caçada aquela liminar. Eu entendo que aquilo aconteceu porque o jogo do Fluminense, do sábado, e do Flamengo podiam sofrer prejuízo. Podiam ser anulados, porque a Portuguesa estava na Série A. E foi isso que aconteceu. Gente, eu só quero dizer o seguinte, que a Justiça do Rio é boa e a de São Paulo eu estou questionando. Agora, eu quero me vangloriar de uma coisa. No sábado, dei entrevista para um colega seu de televisão e falei, a liminar vai ser caçada hoje. E bingo. E foi caçada no sábado. E bingo. Ó, saindo da Portuguesa, eu espero realmente, do fundo do meu coração, que essa situação se resolva. E que se resolva principalmente para nós, volto a dizer, torcedores, para que a gente volte a acreditar que as coisas que aconteçam erradamente sejam consertadas. Perfeito. Dentro de campo e fora dele também. A gente conta com vocês. Tamo junto. Por favor. Agora, o que eu acho que a gente não pode contar é na Copa do Mundo, com a Justiça Desportiva ou até com o meu país. Porque me chegam informações que a FIFA vai comandar o país, é isso? Perfeito. Houve uma delegação. Por essa lei geral da Copa, nós não teremos o Brasil em junho, julho. Nós teremos o Estado soberano da FIFA. Mas espera aí, na Fórmula 1 é assim também. Dentro de Interlagos, comanda a FIA. Você entra para os portões e ali é norma da FIA, seguranças da FIA, regras da FIA. Você não pode atravessar, não tá sem uniforme. É normal. Dentro do autódromo. Em todas as cercanias. Como assim? Em tudo. Você vai ter vias privadas da FIFA. É isso que eu ia falar. Como assim? Vias privadas? Ruas? Ruas, avenidas. Como assim? Que só a FIFA e os seus autorizados poderão entrar. Não, mas isso nem o governo brasileiro, só autorizados. Mas esse é o trabalho, ou se eu tô com você alguém não passando entra mal. Sem autorização da FIFA. A FIFA tem mas vias públicas. Tem a com as ruas? Tem. A Lei Geral da Copa definiu imunidade total para a FIFA durante a Copa. Qualquer é isso, responsabilidade. Geral total? O que aconteceu no Brasil? Qualquer prejuízo de outrem. Atos de terrorismo. Quem vai responder é o governo. É o governo brasileiro. O governo brasileiro responde por fenômenos naturais. Por manifestações. Quer dizer, se a FIFA anular um jogo do Brasil, sei lá, vai que anula o jogo do Brasil. Nesse país, o que acontecer de protesto não tem nada a ver com isso. Tem imunidade. Ela tem imunidade fiscal, ela tem imunidade enquanto responsável pelo torneio, e o governo brasileiro responde. A FIFA proibiu a culinária brasileira nos estádios por causa daquela franquia mundial de alimentos de fast foods. Qual? O McDonald's? Está proibido. Como assim, comida brasileira? Proibido. Você não vai ter acarajé em Salvador. Vai no Mineirão, você das barraquinhas não vai ter o tutu, não vai. Está proibido. As barraquinhas que tem o pernilzinho, a linguicinha. Se um tutu mineira no Mineirão, você não vai poder comer. Arroz com piqui em Goiás está proibido nas cercanias, porque você tem o patrocinador master da FIFA. Outra, bebidas alcoólicas. A gente lutou a vida toda contra bebidas alcoólicas no estádio. Eu discordo porque eu Nós acho temos duas leis em São Paulo que proíbem e vedam bebida alcoólica. Por causa do patrocínio master da FIFA de cerveja, nós vamos ter bebidas alcoólicas nos estádios. Mas, Lívio, se for abrir uma discussão disso aí, eu sou contrário, eu sou a favor da venda da bebida alcoólica do estádio. Mesmo nos campeonatos. Você que acompanha vários jogos em outros lugares do mundo, você sabe que nunca houve problema disso aí. Problema do que vocês falam? De sair alcoolizado e por causa do você vai em Roland Garros, você vai em Miami, NFL, nunca teve um problema por causa de bebida. Mas em São Paulo, no Brasil, eu acho que culturalmente... acho que o problema não é bebida, o problema é a punição por causa da bebida. O problema é da fiscalização por causa da bebida, né? Só que aí você não vamos discutir, senão você não vai conseguir fazer sexo dos anjos, né? A gente vai falar de sexo dos anjos. É cultural. Potencializa comportamentos e aí precisa ver o que está acontecendo no país. Exatamente. Aí é outra situação. Aí, doutor José, o senhor volta de novo naquela história, que se a FIFA não se responsabiliza por nada, mas aí ela está vendendo álcool no estádio e isso altera comportamento, então, depois que aconteceu... Mas veja bem, opinião você vê o o que acontece dentro do estádio. Mas eu sou contra a Lei Geral da Copa.
complicado, eu né? também. Aí é outro... Complicado, é isso aí. complicado. Só que eu estou falando é um outro tipo de discussão. Sim. Porque em todos os jogos que eu já fui fora do país, e inclusive o doutor Lívio teve essa oportunidade, e tenho certeza que o senhor também, é diferente. O que eu falo é o seguinte... Bebe-se e não tem problema em relação exatamente. a isso. Mas outra, também o nível de segurança. O nível de segurança é outro. Na NBA tem uma campainha, Silvia, tem uma campainha na parede que diz o seguinte: se alguma pessoa se aproximar de você e impedir o seu exercício pleno de satisfação dentro do estádio, aperte a campainha. Você aperta a campainha, chega O que acontece? SWAT. Não, Chega mas 500 verdade, policiais Silvio, para te guardar. Sabe, tem um grande Para tomar detalhe. conta de você. Todo mundo Igualzinho respeita aqui. o lugar. O lugar é Perfeitamente, C5. perfeitamente. Se não for ninguém, É ali. ninguém vai Ninguém sentar, vai ficar ali. vazio no Você não vai botar C5. seu filho que está no colo ali. Não vai. Perfeitamente. Não vai colocar. Então, A gente tem que avançar É que você falou, cultural, Zé, é cultural. educação. Aí eu me rendo ao que o Zé falou. Mas esse negócio da FIFA em volta dos estádios, agora eu estou chocada, porque... E das vias, então, de acesso... Vias E tapete vermelho. exclusivos, E tapete vermelho, chega na hora que quer, ou seja, e o pior é o seguinte, o custo provisório das arenas, ou seja, as arenas foram superfaturadas. Mas não foi a FIFA que pagou? Não, nós, o povo imagina. brasileiro. Nossa, o que a FIFA pagou? Nada. Como assim nada? Você organiza os seus funcionários. A FIFA trabalha com voluntários. A gente nem sabe quem verdade. são os Vai ter contratos voluntário. desses Tem vários. voluntários. 22 mil voluntários. Eles estão trabalhando a que título? Isso vai envolver a mão de obra. O Ministério Público do Trabalho está sendo convidado para aferir esses contratos. Mas ela paga impostos sobre isso. Não paga. Tem... Aqui não. Aqui não. Ela tem imunidade fiscal. Não, mas... Aí isso eu não vou levantar. Não, realmente aqui ela não essa paga, parte, não eu- paga, não. A FIFA vai Mas aí- pegar todo o dinheiro e vai levar. Não tem. E vai levar para Vocês pagam fora. impostos? A portuguesa paga impostos? Paga. Muitos. Muito. Você paga, né? Aqui Eu na não, fonte, acho que eu né? pago, né, na Você minha paga. vida Não, inteira. Eu também. O dinheiro vai, inclusive, retornar sem tarifação. Mas é trabalho voluntário, querido. Não, estou dizendo o dinheiro do lucro da De Copa. tudo, de toda a movimentação, dos ingressos, de transportes, enfim. Trabalho voluntário não é Comida. tributado. E o trabalho voluntário, a gente não sabe que tipo de contratos tem aqui. E você sabe que a Mas ser FIFA, voluntário que a não vai- FIFA, que a Eu acho que FIFA não tem contrato. cobra, também. por exemplo, os posicionamentos de todas as emissoras têm um custo. Sim. O posicionamento das entrevistas tem Normal, outro. exatamente, Ou seja, normal. as cadeiras têm um preço. A FIFA tem Isso aqui lá tabela fora, para todo. Se a Silvia Garcia for fazer entrevista, Isso tal, aqui lá fora. ela vai ter um custo. Agora eu vou te falar uma Tudo coisa. muito, Você sabe, isso gera você sabe uma que montanha de dinheiro. até sábado eu não estava eu sou um cara otimista por natureza, né? Mas eu não estava preocupado com esse negócio de manifestações, né? Eu um sábado parei numa padaria e comprei 12 pacotes de figurinha. Eu estou colecionando álbum junto com a minha mundo filha. tá, fica tranquilo, todo mundo tá. Aí eu fui pagar, e estava um amigo meu, fui pagar também um lanche, alguma coisa. Só pagar, a menina olhou para mim com uma cara de desprezo Por quê? e me questionou, como você pode colecionar isso? E começou a gritar assim, mas de uma certa forma, o Brasil, eu quero que o Brasil perca, onde está a educação? Sabe, é uma pessoa de um povo, né? Sim. E aí realmente comecei a me preocupar, falei, pô, será que... Tá todo mundo só Tá assim, todo mundo esperando só dar o nisso? start, E ali, acender a realmente, luz. era ela de caixa, tinha outra caixa e outra caixa. As três, a mesma opinião. É lógico. Então, mas eu não tinha essa preocupação. Pulveriza, que eu achei né? que- Vai- eu achei Sabe o que faltou? Faltou o seguinte: a FIFA tem todo o direito de organizar uma Copa, é uma entidade privada, Sim. 100% privada. Que dá certo. Tal. Tô vendo Negociou que ela- com o governo brasileiro em 2002. O Brasil estava Em numa... 2002 essa Não, negociação. a negociação acho que foi em 2005, nós ganhamos em 2006. 2007 se homologou e o Isso, Brasil... exatamente, 2007. Ou seja, o problema foi falta de transparência. Vamos negociar. Todo o problema é falta de ouvir o povo brasileiro, de auditar o povo brasileiro, negociar com o povo brasileiro. Vamos abrir o caixa. Vamos discutir, Mas vamos isso discutir não é uma renda, cultura vamos nossa. abrir. Mas está na hora. Isso não Esse é uma povo foi cultura para a rua nossa. em junho e, infelizmente, por causa das férias de julho, eles voltaram para as férias. E o país perdeu aquele momento das manifestações antes dos criminosos, do Black Bloc e desse pessoal que acabou com as manifestações Exato. tão bonitas que o povo brasileiro queria. Exato. A FIFA podia vir a público, com o seu Blatter, com o Johan Valk, com essas pessoas e Mas falar... ela vem a público. Olha aqui. Pra falar que tá tudo errado. É isso aqui, ó. É Ela isso vem. aqui. Nós vamos fazer a Copa aqui, vai custar isso. Eu sou uma entidade 100% privada.
da iniciativa privada, estou fazendo com o governo brasileiro, é bom para todo mundo, esse é o país Eu acho que vai ser bom. Você acha que não vai gerar uma economia violenta? Abra, você não acha, Zé, que negocie. Pô, o futebol, a Portuguesa vai poder jogar lá no estádio do Corinthians. Ninguém. O Corinthians não tinha estádio. Você deveria aproveitar. Já temos estádio. Não precisa Você jogar devia nos fazer, outros. aproveitar. O Corinthians, inclusive, já jogou muitas vezes no campeonato. Já jogou bastante. Meninos, eu estou chegando no final do programa. Assim, essa discussão é calorosa e essa discussão rende mais 4 anos, até a próxima Copa. Não, e tem a Olimpíada, né? Então, tem a Olimpíada que volta de novo esse A assunto. é a pior risco de tragédia. voltar para Porque a Olimpíada... Com risco de voltar para Londres. Fazer um campeonato de futebol, Silvia, fazemos 3 agora. Ah, meu Deus. Uma Copa do Mundo. Olimpíada Agora, como é que fácil. você vai fazer uma Olimpíada, que é o campeonato mundial de todos os esportes? É o campeonato do handebol mundial, é o campeonato do basquete mundial, Onde que é o você vai campeonato pôr? do vôlei mundial, é o campeonato do atletismo mundial, é o campeonato da natação. Você quer saber o que tinha que fazer? Devolver. Volta para Londres. Não, volta para Londres. Volta pra Londres. Boa ideia. Volta para Londres. Vem Meu Deus do devolver, céu. porque vai ser um Deus que me livre. Vai ser um Deus que me As livre. Olimpíadas, quem viver verá e quem tiver... Mas vamos deixar para pensar como brasileiro daqui É isso 2 aí. anos Vamos só. lá, vamos pra lá. Vamos primeiro na Vamos Copa, torcer que já pela tá com Copa, bastante problema, vamos tá fazer uma chegando. reza pela FIFA, Vai dar tudo pela certo. Copa, vai dar tudo Doutor certo. José, você vai torcer pelo Brasil? Sem dúvida. Nós vamos torcer pelo Brasil, nós vamos torcer para a Portuguesa voltar. Vamos Lógico, fazer. coração aberto, Silvio. Nós vamos fazer uma corrida. Silvia, Lusa positiva, voltando. Silvia. Silvia, só para colocar Pode, mais uma pode me falar. pimentinha. O doutor Lívio falou bem aí, todas as manifestações que aconteceram ao longo do tempo, só 2 foram bonitas, perfeitas e teve o apoio da população em geral. As 2 passeatas da Portuguesa no fim do ano na Paulista. Eu só quero fazer uma adendo. Boa. Mas tem uma Faça um coisa. adendo, vamos lá. Perceba que sempre antes dos grandes eventos, em qualquer lugar do mundo, sempre houveram manifestações. É normal. É democrático. Bom, esse sempre. papo não Tanto na África, sem na Inglaterra, criminosos, na sem Alemanha, denúncia no patrimônio sempre foi. público, do Tá privado. bastante visado, aparece em todas Não podemos as ter essa mídias. violência de O que não quebrar pode. tudo, E é o que a quebra-quebra. gente torce do fundo do É o que coração. vai dar tudo Agradeço certo. a presença de vocês, cada um de vocês, e dizer que o convite está feito para a gente voltar aqui, neste mesmo lugar, e discutir Olimpíada. Na verdade, discutir qualquer assunto relacionado, sim, ao esporte, ao futebol, a qualquer área, trâmite da justiça comum ou desportiva. Muitíssimo obrigada a todos. Nós que agradecemos. Gente, depois dessa aula de direito desportivo, o que esperamos é que todo e qualquer direito funcione. O SP Esporte fica por aqui, a gente volta na semana que vem e eu espero vocês, claro. Tchau!